Anderson, Maurício. Eu estou muito feliz de dar continuidade nessas conversas que a gente está fazendo no ciclo Sombra e Água Fresca, dentro do Festival Manifesta. Esse é o nosso contexto, né? Mesmo estando virtual, mesmo essa conversa estando à distância, cada um num lugar, então, para todo mundo saber, quem está nos ouvindo, nem sabemos onde está, né? De tantos lugares possíveis, né? Mas aqui eu estou em Belo Horizonte, Anderson está em Recife, Maurício em Natal, e esses deslocamentos acho que vão permear muito a nossa conversa hoje, né? Então, primeiro queria te dizer, Anderson, um prazer que você aceitou nosso convite para bater um papo. O Sombra e Água Fresca é um bate-papo, e queria te pedir, assim, para já começar de cara, assim, te ouvindo, deixar a conversa fluir. Talvez te pedir para como você se apresenta, né? O que você diz assim, logo de cara para um monte de gente que está te conhecendo? O que você fala? E aí a gente começa a partir disso e vamos costurando algumas perguntas e respostas. Então, eu me considero, que isso é uma coisa recente, eu nunca me vi como, mas hoje eu me considero um contador de histórias. E é uma coisa que eu adoro fazer e tal, eu me descobri recentemente contador de histórias. E não sei se isso funciona como uma atividade profissional ou não, mas é a coisa que eu mais gosto de fazer e o que eu tenho feito atualmente, né? A minha história começa quando eu caí de paraquedas no curso de administração, com 18 anos, não sabia nem o que era, do que se tratava o curso, mas vamos lá. E no curso, toda a bibliografia daquela trata muito de meritocracia, tipo, vá lá, você consegue, faça. Então, você já cria isso na cabeça, né? Que você pode ser o que você quiser. Essa bibliografia não considera nenhuma das barreiras que existem, né? Para a gente chegar. Aí, paralelamente, tem a questão do machismo, que faz com que a gente, com homens e mulheres, acreditem e admirem no cara vencedor, o homem provedor. Enfim, todo esse sistema que a gente vive admira isso. E eu queria ser esse cara, né? E até estava escrevendo sobre isso ontem. E, por exemplo, eu passei 20 anos da minha vida querendo sair na capa das revistas de negócios, sendo que não era uma vontade minha, genuína. Era um desespero, uma vontade de reconhecimento, sabe? Eu queria, sei lá, status, eu poder parecer alguma coisa. Não era genuíno mesmo. Quando eu decido largar tudo, todo esse processo, me desapegar disso, pego minha bicicleta e vou realizar meu sonho, aí, por coincidência, coincidência não, né? Aí vem uma matéria com a revista Piauí, falando da minha jornada, e deve sair mais 2 matérias ainda esse mês, em 2 veículos, e agora eu estou aqui falando para vocês, entendeu? Então é mais ou menos isso, assim. Agora eu estou me encontrando e me permitindo viver o que eu quero viver, e não o que eu fui jogado, assim, para acreditar que era o certo. Anderson, podia falar para a gente um pouco sobre o que é que você realiza e o que você sente quando você, então, resolve descobrir o Nordeste brasileiro de bicicleta. Qual que é a sensação que você tem? Conta para a gente, conta para o público o que é que você descobre dentro de você e o que é que você descobre no mundo nesse momento pandêmico, né? Quando você monta na sua bicicleta em solidão. Eu acho que, para a questão externa, o maior dos aprendizados de todos é que existem muito mais pessoas boas no mundo, sabe? Mesmo a internet fazendo a gente acreditar que as pessoas, sabe, que o pessoal é mau, o pessoal briga, sabe? Esse momento que a gente está vivendo, que vem desde 2014, nesse conflito, sabe, nessa polarização, a gente briga demais com os nossos. E quando você sai da internet e você vê, você convive com muita solidariedade, as pessoas são boas. O brasileiro, ele é bom, entendeu? Então, de forma assim, para a questão externa, eu acho que essa foi o maior aprendizado. Tudo bem que eu vivi só o Nordeste, estava chegando já em Minas e tal, mas foi muito intenso e eu tenho vários exemplos disso. Internamente, aí são muitas transformações, que elas começam quando a gente deu um lockdown ano passado e muita gente ficou, pela primeira vez na vida, talvez, sozinho consigo, sabe? E numa intensidade, numa overdose de relação com você mesmo. E aí começam a aparecer várias coisas. Então, assim, eu costumo dizer que, para mim, foi muito dolorido algumas coisas,
mas foi muito rico, vários processos. E depois do lockdown, aí quando eu pego a bicicleta e saio e passo dias pedalando sozinho, então vem muitas coisas, sabe? Como é que eu posso te falar? Por exemplo, das coisas que a gente acredita da vida toda por causa da cultura, por causa de vários fatores, e a gente vê que não é nosso, né? A gente acredita porque colocaram no nosso chip desde criança e a gente segue acreditando. Então, você começa a se desprender de várias outras coisas e começa a aparecer o Anderson ali. Tem algo lindo, assim, que quando eu te escuto falar, assim, tem uma sensação que eu tenho que é de uma redescoberta, assim, é quase como que se no movimento umas camadas meio que vão caindo, né? E você comentou com a gente mais cedo, tá também nessa matéria da Piauí, né, no seu Instagram também, fala um pouco disso, assim, de tudo que você deixou para trás, tudo que você vendeu, que tem muito a ver com objetos, mas não são só objetos, né? Então, eu sinto esse movimento, assim, de pensar o que é subir numa bicicleta e percorrer muitos quilômetros, né? Assim, que movimento é esse do corpo, da mente, né? No sentido de aprendizados, mas também do que se deixa para trás, né? E o que nos inspira. Acho que essa é uma das partes. Se sua história tem muitas partes inspiradoras, acho que essa é uma que as pessoas, quando param e pensam assim, ai, vontade de deixar tudo para trás, vender tudo e ir embora, né? Talvez fala um pouquinho disso, assim, talvez nos contando um pouco que momento foi esse, assim, como que você decidiu mesmo, assim, vendeu tudo mesmo, não vendeu, o que se vende nessa situação, né? E o que fica com você, que bagagem que você leva, né? Então, muito mais do que a questão material, eu super concordo contigo, né? A gente é pintado a vida inteira, tinta sobre tinta. Sei lá, pinta uma grade de branco hoje. No outro ano, pinta de amarelo. E a gente vem com a camada grossa de tintas que botaram na gente. A gente vai lixando, vai tirando tinta e ali vai aparecendo a gente. É o ferro, é a gente cru. E esse processo é muito doido. Quando eu decidi vender tudo, o tudo é muito doido, porque o que a gente carrega traz a nossa identidade. Então, quando você deixa, assim, você tem a questão profissional, o Anderson social, ele já foi produtor, já foi um monte de coisa, tinha um bar, aí você desapega disso. Socialmente, eu sou outra pessoa. E tudo que você carrega, seus livros, suas fotos, seu armário, sua casa, tudo tem identidade. A sua roupa. E quando você vai deixando para trás, aí vai ficando só você, o cru, você fica, porra, e agora, quem sou eu? Bate uma crise, assim, tipo, aí eu estava pensando, como é que eu vou me explicar e me apresentar para alguém sem falar da minha profissão, do meu currículo ou das coisas que eu tenho? Rapaz, isso bate uma doideira e você entra numa crise. Mas é uma crise boa, porque, na verdade, a gente sempre se apresenta falando do que a gente faz, sabe? Eu tive um caso, uma carona que eu peguei com um rapaz, e ele era um senhor, e ele me deu uma carona. E ele era bem loucão, assim, ele não parava de falar. E ele me falou algumas coisas, aí ele falou que ele conviveu, não que ele conviveu, mas ele disse, eu sou assim, ele me falava sobre amor, sabe? E eu sou assim, eu sou isso, tá entendendo? Eu sou feito pastinha, falou de 2 mestres de capoeira. Aí eu, ainda apegado às questões sociais, essa vaidade da cidade, eu fiz, tu conheceu Pastinha? Ele olhou para mim, você não entendeu nada, vocês não entendem nada. Tipo, que diferença faz se ele conheceu, se ele não conheceu? Ele estava me falando coisas grandes e bonitas. Aí caiu a ficha assim, aí eu fiquei meio calado. Quando acabou a carona, foi uma carona bem curta, de 4 quilômetros. Tinha muita ladeira, mas ele me ajudou numa caminhonete. Quando ele desceu, ele me deu um tapa nas costas. Você entendeu, sim, você é inteligente. Você entendeu o que eu quis passar. E parecia um filme, parece uma coisa que não aconteceu. Por quê? Foram 4 quilômetros, aconteceu tudo isso, ele vai embora e eu fico ali empurrando a bicicleta na ladeira, pensando em tudo aquilo que eu vivi, né? Mas é muito além se ele conheceu o mestre capoeira, se ele conviveu, se ele é amigo de alguém. Não, é o que ele estava ali, eu e ele, sabe? Então, e isso foi bom porque isso foi no começo da viagem. Então, eu comecei a olhar para as pessoas, não importa, sabe?
Não importa o que ela faz, o que ela é, sabe? O que importa são outras coisas. Anderson, essa roda de conversa que a gente está fazendo aqui entre eu, você e Maria Eugênia, faz parte de um festival Manifesta, que é um dos eixos do programa Jornada no Bosque, que acontece aqui em Natal, no Parque das Dunas. E a gente vem trabalhando esse ano, de 2020 e 2021, com a questão desse tema, né? A natureza cura. E quando a gente fala em natureza, nessa roda de conversas, a gente também conversou com a Rita Mendonça, que é uma facilitadora de processos imersivos, né, com a natureza, a gente também está querendo refletir sobre essa entrada num tempo onde a gente sente o presente, onde a gente sente a possibilidade de viver as várias camadas que nos atravessam, que às vezes a gente não consegue perceber, porque a nossa mente está no futuro, né? Projetivo, que nem você falou. E, de repente, essa história que você contou para a gente tem muito a ver com essa situação da gente poder acessar, né, o presente que nos presenteia toda vez, todo dia. E, às vezes, a gente está cego, com muitas vendas, e a nossa mente não nos permite. Conta para a gente um pouco como que isso que você vem vivendo vem transformando a sua relação com a saúde do seu corpo mesmo, sua saúde corporal, física, psicológica, né, espiritual. Então, assim, aqui a gente é muito bombardeado de informação e como você falou também, a gente está aqui, mas a gente não está, a gente está pensando lá na frente, sabe? Tudo isso que eu falo não são coisas fáceis, assim. Eu, durante a viagem, em momentos sozinho, pedalando, eu, às vezes, estava pensando e eu não estava ali. Eu me peguei, assim, várias vezes. Então, precisou, sei lá, 20 dias para eu entender que o presente era aquela coisa, né? O presente é um presente, sabe? Mas demora, não é fácil. Então, eu acho que, em relação à saúde física, também eu demorei um pouco para ter grandes mudanças. Claro que você pedalar o dia inteiro, se exercitar, sabe? Eu super, sei lá, me senti melhor, me senti mais disposto, mais magro um pouco, perdi peso, porque a gente pedala muito. Mas demora um pouco para a gente... Porque eu ainda me alimentava mal. Hoje eu me alimento super bem. Tem uma transição, não é? Não é assim, comecei a viagem hoje e amanhã eu já sou outra pessoa. Não, não é. Eu ainda sou um pouco do Anderson que saiu. Eu estou na transformação. E sobre essa questão não física, mas essa questão da saúde mesmo da gente, a gente consegue, primeiro, melhorar nas relações com as pessoas. Então, isso já melhora muito. E quando a gente está sozinho, a qualidade dos nossos pensamentos, sabe? E o principal, a relação com o externo se dá de forma diferente. Por exemplo, tanto imagens lindas que eu tive, e feias também. Sons, sabe? Cheiros diferentes. E a gente não exercita essas coisas na cidade. A gente nem percebe que tem olfato, a gente não cheira as coisas. E nem percebe outros cheiros, só quando tem algo muito ruim, sabe? Então, para tu ver, por exemplo, o barulho muito alto hoje já me incomoda. Eu era o cara da cidade grande, eu era o cara que ia me mudar de Recife para morar em São Paulo, possivelmente até abrir um bar lá, aquele caos, aquele barulho. Eu gosto também, mas a partir do momento que você encontra a natureza nesse estado, que você encontra a solidão e você encontra o silêncio, você não quer mais. Barulho de moto hoje é uma coisa que incomoda, sabe? Então a gente muda muito nesse sentido. Que eu considero uma evolução você conseguir se desprender, sabe? Porque as capitais se vendem como muito bonitas, muito, tem todo um lúdico, né, disso, tem todo um charme. Mas quando na verdade a gente não precisa de nada disso, sabe? Tudo que a gente precisa está ali no meio do mato. Nossa, eu estou pensando aqui uma série de coisas, assim, te ouvindo falar, uma delas, né, estando e vivendo numa das capitais do Brasil, assim. Então, primeiro, assim, dizer que
estamos gravando isso um ano, quase que um ano exatamente depois que começou isso tudo, né? Talvez este registro desta conversa fique daqui a vários anos, né? Assim, a gente pode refletir que isso é o que vai acontecer, né? Que essa conversa, né? Assistida por muitas pessoas ou não, ela é um registro, né? Sabe-se lá quando que alguém vai ouvir isso, né? Em que situação. E isso me faz pensar em um pouco a sensação que eu tenho das cidades, desse agravamento com a situação que a gente vive hoje, né? Que as cidades, como você falou, são espetáculos, têm suas incríveis vantagens, mas já são, desde antes, situações que estavam em decadência, né? São situações mal resolvidas, assim como tantas outras, né? Depois vou fazer outra pergunta, mas depois eu queria te ouvir falar um pouco sobre a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o trabalho em si, né? Porque eu acho que quando a gente começou a se preparar para essa conversa, teve algo que você tocou nesse aspecto, que é o que é trabalhar, né? Como que a gente destina nosso tempo, né? Mas eu vou deixar essa de molho, já vou deixar aí um pouquinho, porque eu queria tocar em outra coisa que eu não sei se me impressiona muito, tanto na matéria da Piauí, como agora na conversa. Agora na conversa você falou assim, foi uma carona curtinha, 4 quilômetros. Aí na hora eu parei e pensei, e convido quem está ouvindo a pensar, 4 quilômetros. Quando foi a última vez que eu caminhei 4 quilômetros? Né? Assim, que relação de espaço-tempo é esse? E na matéria da Piauí, você fala isso em algum momento, até eu sei exatamente o que está aqui na minha frente, segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020, aí você fala, saí de bicicleta e tal, e economizei 15 quilômetros atravessando um trecho de rio. E aí fiquei pensando, nossa, que interessante desejar sair de bicicleta e economizar trechos, né? E aí, pelo relato aqui, pelo relato que você fez agora, essas economias, esse momento onde o espaço-tempo se dilata ou se contrai, tem a ver com encontrar pessoas, numa proposta de isolamento social em movimento. Então, estou falando esse prelúdio todo só para me deleitar também um pouco na beleza do seu relato, da sua contação de histórias, né? Mas também para te perguntar um pouco sobre esse contato com as pessoas, né? Com essa proposta de um isolamento social em movimento, e quem que você encontra? Quem são essas pessoas, né? Como elas são? Onde elas estão, né? Então, o objetivo da viagem era de fazer o isolamento social em movimento. E realmente eu me isolar, assim. Eu me sentia muito mais protegido. Muita gente perguntava, como assim, você vai fazer uma viagem durante a pandemia? Não, não é uma viagem. Eu me sentia mais seguro do que se eu estivesse em Recife. Então, eu saio, por muitos dias, eu pedalava, eu me despedia de onde eu estava, poderia ser uma pousadinha ou num camping, minha barraca, eu desmontava a barraca e seguia. Passava o dia inteiro pedalando sozinho, no máximo acenava para um outro ciclista e chegava no outro lugar para dormir. Então, eu encontrava pouquíssimas pessoas. Quando eu encontrava, sei lá, um posto de gasolina, eu comprava água. Eu estava de máscara e tal, opa, acenava e ia. Não tinha muitas relações de troca. Por isso que algumas foram tão grandiosas, assim, porque eu consegui me entregar naquelas relações, sabe? Tanto é que eu lembro de todas, eu lembro dos diálogos, porque eu tinha poucos, sabe? Por exemplo, esse dia mesmo dessa carona, eu acho que basicamente eu só falei com esse senhor. E foi ótimo, porque ali eu já estava um copo cheio, eu não queria mais ver ninguém, eu estava digerindo aquilo, sabe? Então, se você tem um excesso, às vezes essas coisas que talvez a gente tenha no cotidiano se percam. Porque a gente tem uma conversa desse tipo, aí depois já tem outra, o telefone toca e a gente vai se perdendo. Então, é uma qualidade nas relações. Então, geralmente eram alguns casos desse tipo, sabe? Tem um caso muito maravilhoso que eu encontrei umas crianças, que foi o seguinte: tem um trecho que eu fiz, eu adoro essa passagem porque foi um marco na viagem para mim. De Indiaroba, que é a última cidade de Sergipe, já cruzando a fronteira com a Bahia. E eu olhei no Google Maps, 65 quilômetros, e vamos lá. Sendo que teve uma parada que eu não atentei. Eu já tinha rodado lá uns 15 quilômetros.
Aí eu parei um pouquinho numa árvore para descansar. Por coincidência, um rapaz parou, eu não esqueci o nome dele, é Flávio. Flávio parou de moto para alguma coisa, para olhar o celular e tal, não lembro. E do outro lado da rua, eu perguntei, onde é que tem um restaurante mais próximo? Ele olhou para mim, esse restaurante? Tem não. Aí eu ri para ele, eu disse, rapaz, eu já estou começando a ficar com fome. Aí ele pegou, espontaneamente, não pedi nada a ele, até porque até então eu não sabia. Ele pegou um bolo inteiro, um bolo pé de moleque, e me deu esse, toma aqui. Aí eu olhei assim, eu fui lá, ó, toma, tu vai precisar. Ele disse, tá, beleza, obrigado, você vai comendo que tu vai precisar. Beleza, aí eu fui, mas eu já fui já preocupado, por quê? Ali não pegava telefone, nenhum, não pegava rede, nada. Então você poderia ter todo o dinheiro do mundo, você poderia ser um milionário. Ali você era igual a qualquer pessoa. Porque seu telefone não ia pegar e você não ia comprar comida em canto nenhum. Né? Eu carrego comida comigo. Sabe? Eu tenho um fogareiro, eu tenho um panela. Se eu precisar, eu não. Sendo que eu já saí tarde, se eu fosse parar para cozinhar, eu ia chegar muito mais tarde. É um trecho muito, muito, muito difícil. Eu acho que talvez o trecho que tinha mais ladeira na viagem foi esse. Então, soma tudo isso, psicológico, tudo de porra. Mas eu fui, né? Eu tava feliz, tava com bolo e tal. Mas eu pensei, minha água vai acabar e eu não vou ter onde comprar. Aí eu vi a última casinha, justamente a última casa que eu vi. Depois de muitos quilômetros, assim, não ia ter mais nada. Aí eu disse, eu vou pedir água. Aí eu fui me aproximando, e umas crianças brincando lá. E quando eu fui me aproximando, eles começaram a ficar com medo. É o quê, moço? É o que você quer? Aí eu levantei a garrafa d'água, mostrei a garrafa assim. Eu fui lá, eles me deram água, eles conversaram meia hora, 40 minutos comigo. Essas crianças não têm celular, elas estavam correndo, brincando entre si, super felizes. Me falavam de Deus, me falavam, sabe? Contaram a história dela, uma que veio do Espírito Santo com 2 anos, e elas me ofereceram uma sacola de manga. Aí eu, para ser educado, eu peguei, não, vou pegar 3. Ela, leve, moça, se eu vai precisar. A mesma coisa que o Flávio disse na outra. Eu disse, rapaz, isso é um aviso. Mas eu só levei as 3, né? Botei as 3. Aí eu disse, posso tirar foto? Disse, pode. Aí eu fui fazer uma foto, eles, faz mais. Elas estavam se divertindo com foto. Hoje você vê as crianças com o celular na mão, você mostra alguma coisa, não quer nem ver, porque aí uma foto, sabe? Como é que você se diverte com uma foto? Teve um negócio muito mágico que foi o seguinte, uma delas me perguntou, como é teu nome? Eu disse, Anderson. Ela fez, que nome lindo. Rapaz, aquilo mexeu comigo, por quê? Nome, para mim, é a identificação das pessoas. Eu não lembro a última vez que eu achei o nome de alguém lindo. A gente não tem mais essa sensibilidade de ver beleza nas coisas. Então, aquele momento com aquelas crianças foi muito rico, foi alimento, assim, sabe? Elas queriam ficar mais comigo. Claro, eu estava com a distância, tem até a foto na Piauí. Tem uma cerca, elas ficaram do lado da cerca, eu fiquei do lado de fora, e elas perguntaram, se quer que a gente cante? A gente sabe cantar. Eu queria ficar o dia todo ali, mas eu tinha 50 quilômetros para pedalar, entendeu? Então, são esses encontros que a gente tem. E é daí que eu vejo que as pessoas são boas. O brasileiro, ele é muito bom, sabe? A internet faz com que a gente ache que todo mundo é ruim, a gente vive brigando, mas a gente é um povo muito bom. Eu tenho essa impressão também, compartilho contigo dessa impressão. Muito legal. Queria perguntar para você como é que você vem construindo esse rito cotidiano, porque às vezes quando a gente está no nosso dia a dia de compromissos, né, diário, a gente às vezes não ritualiza o nosso dia. A gente não sacraliza os períodos diurnos, nem os vespertinos, nem os noturnos, é sempre nas nossos pensamentos e nossos problemas, as nossas definições do que vamos fazer ou que não fizemos. Mas quando a gente sai em viagem, parece que a gente vive uma outra espécie de rito. Eu queria perguntar para você, como é que você organiza esses ritos, né? Porque também quando a gente dorme em barraca, existe um rito, né, de escolher um lugar para dormir, se tem segurança, se tem luz, se tem água. No dia seguinte, o rito de fazer um café da manhã, o rito de pensar no almoço. Como que você vive esse rito da construção cotidiana?
Esse rito, ele vai se construindo com o tempo, mas esse tipo de viagem, ele vai muito do inesperado, assim. Não tinha um planejamento dia a dia, ou, sabe, não tem uma hora. E eu tive um choque muito grande, porque eu sempre fui da noite. Eu fui músico, depois de músico fui produtor de banda, depois abri bar e eu era da noite. Meu corpo funciona bem à noite. Por exemplo, até meio-dia eu posso acordava cedo, mas eu sou muito lento. E meu corpo ele começa a ficar mais ativo a partir de meio-dia e tal. E para fazer uma viagem dessa, você tem que acordar cedo e pedalar cedo, por motivo do sol, por vários outros motivos. Então eu estava nessa adaptação. Eu não tinha um rito, todos os dias eram meio diferentes, sabe? Eu lutava comigo para pedalar de manhã, mas eu não rendia. Pedalava, fazia quilometragem muito lenta de manhã e depois do almoço, mesmo com o sol muito forte, enfim, era uma luta por causa desse relógio biológico mesmo, sabe? Então eu não tive dias iguais assim, sabe? Agora, depois de um tempo, isso começa a aparecer minimamente. Mas aí, quando apareceu, já era nessa fase que eu estava perto desse intervalo, por causa da pandemia. Enfim, eu acho que quem faz essa viagem muito longa, tem alguns ciclistas que têm feito viagens longas, eu acho que essa parte do rito, ela chega. Para mim, não chegou, todos os dias eram diferentes. É, eu gosto dessa noção do rito, mas acho que também ele entra em diálogo com aquilo que você falou, né? Quem é o Anderson, né? Acho que tem uma coisa assim que todos, né, nós, ou pelo menos vou supor, né, vou partir dessa hipótese de que todos nós, diante dessa situação, né, que extrapola uma situação só econômica ou social ou ambiental ou só sanitária, né? Assim, é do universo do íntimo até o universo do coletivo, né? Então, eu gosto muito disso que o Maurício traz do rito, junto com o que você falou do quem é o Anderson, né? Porque é isso, né? Outros ciclistas que estão buscando outros desafios, você não é o primeiro a atravessar longas distâncias, não vai ser o último, espero, né? Mas como que é curioso também essa descoberta nestes tempos de hoje. E claro, compreendendo essa inteligência, acho que na sua fala tem algo muito bonito assim e que eu sinto que é um grande aprendizado, uma grande inspiração para todos nós, assim, que é o que de fato a gente está disposto e disposta a aprender com isso tudo, né? Então, você falou, né, tô comendo melhor, é como que a gente também se permite a experiência, né, se permite sentir esse relógio biológico para depois fazer as mudanças que são necessárias. E aí eu queria retornar, tendo dito isso, a questão que ainda tem essa pulguinha atrás da orelha, da minha orelha, e eu acho que quem está nos ouvindo também suspeito que pode se identificar bastante, que é essa relação que eu já te ouvi falar um pouco sobre trabalho, sabe? Você começou falando, quando você se apresentou, esse contador de histórias, né? Esse lugar um pouco mais crítico da nossa sociedade mesmo, assim. Você já falou que mesmo, né? Você se confrontou, né, com essa visão de machismo, essa visão de meritocracia, né? Que todos vivemos e sofremos, mais do que vivemos, sofremos mesmo, né? E é isso, queria te ouvir falar um pouquinho mais, assim. Eu vou entrar nesse assunto, mas só complementando essa questão do rito, porque eu me permiti não ter isso? Porque todos os dias eram diferentes, e como eu estava nessa transformação em todos os sentidos, eu me permitia não ter rito. Me permitia ir vivendo, vivendo. Em algum momento, por exemplo, se eu passasse 20 dias em Minas Gerais, por exemplo, no mesmo lugar, então você acorda, você come, você sabe, tem aquele ritual. Mas até então estava me permitindo me jogar. E a transformação ela vai vindo sozinha, sabe? Quando você vem, você sai de um lugar que você já está ritualizado e você se joga nessa e se ritualiza também, você não se permite abrir para muitas coisas. Então, que vai desde horário, do que você come, do que você pensa. Eu fui, entendeu? E tu me fala, assim, isso que tu me falou
é algo muito difícil de se desprender, mas muito. Porque são muitos anos que a gente vem carregando a mesma coisa. O lockdown, eu comecei a pensar sobre questões de masculinidades. Por exemplo, o machismo faz todas as pessoas admirarem o vencedor, o homem provedor, e quem não está nesse espaço, ele não é tão admirado. Isso em todas as classes sociais. A gente tem também, por exemplo, que eu falei, né, do curso de administração, que eu caí de paraquedas. No fundo, eu queria ter feito ciências sociais. Mas eu caí do curso de administração e vamos lá. E toda a bibliografia, eu lia muito nessa época. Toda a bibliografia de administração trata a meritocracia, sabe? Várias biografias que eu lia, e livros técnicos também. Vai lá que você consegue, tudo aquilo ali. Eu, como único negro da sala, sabe? Tem essa questão de você também ser homem negro. Nada disso considera as barreiras sociais que colocam na população. Não é assim, você vai chegar e você vai conseguir. Agora, eu brinco com meu irmão que é o seguinte, eu converso muito com ele sobre isso. Eu não sabia que era impossível. Então, eu fui, sabe? Eu fui me jogando e muitas coisas deram certo. Por exemplo, não sei, enfim, eu tive 2 bares. Eu queria montar uma empresa para ter várias franquias no Brasil inteiro. E uma coisa doida é que meu sonho era sair nas revistas de negócio. E a revista de negócio, se você olhar direitinho, nunca tem negros nela, né? Tem a seção agora da Raquel Maia, tem algumas exceções, mas não tem. Eu não vi ninguém, mas eu queria. E, no fundo, tudo isso, Maria, é uma questão de, como eu já falei, né? De busca por reconhecimento, sabe? Por exemplo, o trabalho, ele é muito elogiado, sabe? Eu estava lendo agora o livro da Mary Douglas, O Mundo dos Bens, que é um estudo sobre consumo. E ela fala, todo mundo critica muito o consumo, todas as abordagens, sabe? Tem uma crítica ao consumo, mas ninguém critica a produção, sabe? A produção vem antes. O consumo vem, tá, tem críticas, sabe? Essa questão hedonista do consumo, pá. Mas ela dá um exemplo, por exemplo, da cigarra. A cigarra canta, consome. A formiga não, a formiga elabora, sabe? É muito admirado quem trabalha. Não é à toa que artista é vagabundo, sabe? Artista não produz, sabe? Não produz para quem? Quem diz que a gente é vagabundo é a pessoa que ela pode tirar férias o ano inteiro. As pessoas donas do meio de produção, a galera que é rica, ela chama a gente de vagabundo. Aí a gente, que é classe trabalhadora, se chama de vagabundo, sabe? No fundo, a gente deveria ter tempo livre para, sabe? Então, assim, eu perco todo o status que eu tinha, todo o reconhecimento social. Não era um bar grande, era um bar pequeno, mas, claro, você está ascendeu socialmente, sabe? Por exemplo, eu sempre trago isso, porque eu sempre fui o único negro da minha sala de aula na escola, na faculdade. Eu tenho um grupo de WhatsApp só com dono de bar de Recife. Eu sou o único negro. No prédio que eu morava e na galeria onde meu bar estava, toda reunião de empresário, eu era o único negro, entendeu? Então, aquilo ali me servia de alimento. Mas era um alimento não para mim, sabe? Para minha vaidade, ser reconhecido. Então, você fica sempre nessa correria que não é sua. Você só quer ser aceito socialmente, sabe? É uma busca por aceitação. E quando você rompe com tudo isso, aí você fica, eita, pô, tô mais leve. Mas, ao mesmo tempo, vai embora a sua identidade. E agora, quem eu sou? Sem tudo isso, sabe? E a admiração que as pessoas tinham por mim, sabe? Agora eu sou um cicloviajante, eu sou um contador de história. E, sabe, não tem tanta admiração nisso. Depois que as pessoas entendem, as pessoas começam a admirar. Mas não é a mesma coisa, sabe? Não sei se as pessoas querem casar com um cicloviajante. As pessoas querem relacionamento com outras, sabe? Ninguém sonha se queria casar. Então, assim, inclusive tem um fato engraçado. Eu encontrei um cicloviajante baiano que estava em caminhos opostos, no sul de Alagoas. Ele estava subindo, ele ia para o México e estava descendo. E a gente conversou, almoçou junto, foi maravilhoso. Ele tem um brilho nos olhos, bicicleta e tal. Eu disse, porra, que maravilha esse encontro. Antes de ir embora, eu disse, irmão, me conta aí como é essa questão com as mulheres. E eu estava começando, ele já estava 3 meses. E aí, Santos, mulher não gosta de cicloviajante, não. Ele disse, 3 meses só dei um beijo, assim, não fiquei com ninguém, porque
Enfim, era a jornada dele. Mas eu já fui com medo e tal. Então tem isso, sabe? O trabalho, ele é uma coisa muito admirada por todo mundo e você larga tudo, sabe? É bem doido esse processo, mas eu estou feliz com isso. Eu não queria ser escravo dessa busca, sabe? É essa busca por poder que pessoas de todas as classes sociais, sobretudo homens, né, eles estão nessa busca, que faz um cara de 86 anos, com uma mulher linda, com um filho saudável, rico, ao invés de curtir a vida, não, eu quero ser presidente agora. Aí faz tudo, sabe? Tem busca que é infinita, é sem fim essa busca por poder. Se livrar disso é muito maravilhoso. Anderson, essa nossa conversa agora me fez lembrar de uma outra pessoa que também está participando com a gente aqui no Sombra e Água Fresca, que é o Eduardo Sarmento, aí de Recife também. E numa conversa entre eu, Maria e Eduardo, ele falando também sobre essa questão do trabalho, sobre a questão do tempo que a gente dedica, né, dentro do sistema capitalista para comprovar para a sociedade o que nós conquistamos, né, por meio do nosso trabalho. Ele trouxe para a gente a voz do ex-presidente do Uruguai, o Mujica, e ele trouxe a voz mesmo porque ele colocou o telefone dele para a gente ouvir o Mujica falando sobre a questão do tempo, de como a gente gasta tanto o nosso tempo de vida em comprovar para os outros o que a gente conquista, principalmente por meio da vida profissional. E o quanto todos nós, né, que estamos aqui, e também o público que tá nos ouvindo aqui, acompanhando a gente nessa conversa, quanto a gente dedica do nosso tempo para a gente se descobrir quem nós somos, de qual é a nossa verdadeira missão, né? Então, eu acho que essa tua experiência, essa tua imersão, né, no Brasil, pedalando, está proporcionando para você esse autoconhecimento de quem é Anderson, né? E vivendo um outro tempo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que você está falando e que me fez lembrar do Eduardo, né? E eu acho que Maria Eugênia também está trazendo isso nesse teu questionamento sobre essa nova forma que você se entregou com tanta coragem de descobrir qual será que agora vai ser o Anderson, quais será que vão ser as histórias que Anderson vai contar profissionalmente, desapegadas do Anderson que foi maquiado pelo sistema. Você já consegue intuir isso? Como é que vai ser essa tua nova fase? Conta um pouco para a gente, como é que você está vivendo isso, essa nova descoberta? Então, só concluindo isso que tu falou, que tem gente que leva muito tempo para se encontrar também, tem gente que nunca se encontra, tem gente que passa a vida inteira nessa, sabe? Então, eu acho que, mesmo doloroso, esse processo que eu estou passando, que é, sabe, dói um pouco, mas é muito maravilhoso e muito rico, e é um presente, sabe? Eu consegui me permitir isso. Por exemplo, quando eu decidi viajar, era uma viagem para isso, de introspecção e de autoconhecimento, de olhar para dentro. E eu tinha uma preocupação com as redes sociais não se tornarem algo... Não era para ser blogueiro de viagem. A viagem era minha jornada. Mas o que aconteceu? Várias pessoas se inspiraram nisso, na minha história, e eu respondia muitas mensagens por dia sobre isso. E não era que as pessoas queriam viajar de bicicleta, não é que elas queriam viajar o mundo, não. Elas queriam ter essa coragem, sabe? De, sei lá, de largar tudo e vou, sei lá, fazer um curso de yoga, fazer um curso de cerâmica, sabe? Me jogar numa coisa que mexe comigo. Todo mundo tem alguma coisa que pode falar com brilho nos olhos, mas está guardado, porque as pessoas estão trabalhando, entendeu? E é difícil fugir disso. E sobre a tua pergunta, eu sempre fui um cara muito mutante. E, por exemplo, no começo da minha carreira, eu comecei a sair em busca de estágio na área de administração. E eu nunca ficava nos estágios. As seleções e tal. E tudo era muito medido por questões muito subjetivas, comportamentais, por psicólogos. Não media questões técnicas, se eu era apto ou bom naquilo para fazer aquela função. Enfim, não vou contestar psicólogo,
desses processos de seleção. Eu adoro psicólogo, inclusive adoro a minha psicóloga. Eu faço terapia, não parei de fazer terapia durante toda a viagem. É importantíssimo, assim. Mas não é uma crítica aos psicólogos, mas aos processos de seleção. Então, eu nunca fiquei. Aquilo me pegou de uma forma que, por exemplo, eu não, até hoje eu tenho dificuldade de ser avaliado por causa desse trauma que eu carrego de tantos processos seletivos. Hoje eu já entendo que ali não me cabia, porque quando a gente vai ver o resultado, foto do resultado de uma seleção de trainee numa empresa grande, a gente sabe quem está lá, sabe? Então, mas assim, o que eu quero trazer é que, a partir disso aí, eu disse, eu nunca mais vou trabalhar para os outros. Eu tinha 20 anos, nunca mais, e nunca mais trabalhei. Sabe, tem uma música do Zé Cabaleiro que diz, eu demiti meu patrão desde meu primeiro emprego, não quis mais. E desde então eu trabalhei para mim. Aí, o que é que pautava a minha vida? Tem a questão financeira, claro, mas tem também fazer sentido para mim. E eu deixei profissões estando muito bem profissionalmente. Por exemplo, eu fui produtor de várias bandas, de grupos pernambucanos de fora, e eu viajava o Brasil todo, eu estava no meu melhor momento. Quando eu disse, não quero mais. Não fazia mais sentido para mim. E todo mundo ficou, como assim você vai largar? Pô. Aí eu fiz uma viagem para Gramado, minha mãe tomei umas cervejas artesanais, não tinha em Pernambuco, eu disse, é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu adoro cerveja. Aí eu montei uma pequena distribuidora e fui trabalhar com isso, distribuindo para os bares. Depois disso, eu comprei um bar de um cliente nosso que não queria mais o bar, e foi isso. E agora, o bar veio super bem até março do ano passado. Então, a gente fechou por causa da pandemia, beleza. Mas todos meus amigos reabriram em setembro. E eu decidi não reabrir. Não estava fazendo sentido para mim. Apesar de tudo, e todo conforto, tudo massa, não estava. Então, não é uma coisa nova essa transformação e de se permitir e chegar a um novo Anderson. Isso é uma coisa que vem na minha vida toda, sabe? Geralmente quem é de Áries é meio doidinho, assim, vai se jogando nessas coisas, que é o meu caso. Nossa, assim, não sei como vocês estão sentindo, né? Eu estou aqui com a minha cola, né? Então, acho que só para a gente se situar nesse sonho todo, assim, né? Eu estou com a minha cola aqui, estou sentada na minha casa. Eu sei que Anderson está em cima de uma cama, então eu falei que eu não ia fazer essa brincadeira, mas estamos tendo essa conversa com Anderson na cama. E eu estou falando isso tudo porque eu acho que tem uma situação da casa, né, do hogar, do lar, né, que talvez nos une, né? E é tão bonito assim te ouvir falar dessa viagem, como esse lugar que você permanece com essa sensação de casa, sensação de lar em movimento, sem poética, sem mais do que sem poética, sem romantismo, né? Você está falando dessa dureza também, né? Dessa coragem necessária para isso tudo, né? E tem algo de novo, eu estou vidrada aqui na revista Piauí, porque tem a ver com o que você falou, assim, a meta é pedalar até Montevidéu, ou até onde a viagem fizer sentido. E eu acho que esse é um dos pontos, assim, eu estou aqui me perguntando, né, no conforto da minha casa, o que é que da sua história me parece mais incrível, sabe? E acho que a coragem, né, tem a contação de histórias e a beleza mesmo da história em si, né, das paisagens, mas tem algo aí também que é essa equalização, e eu acho que isso é uma sintonia mais fina com o nosso ser, né? E quero criar esse outro contexto também que Maurício já nos lembrou. A gente está aqui nessa Sombra e Água Fresca, que é nosso nome escolhido para essa série de conversas, considerando um pouco nisso, que estamos todos num trajeto mais ou menos árduo, mas para todos sempre a vida tem esses percursos, e que parar à sombra de uma árvore sempre faz bem, né? É aí que a gente se encontra, então é um pouco por aí. E nesse contexto temos uma tríade que nos inspira, né? Que é a natureza, a cultura e a saúde. E eu acho que eu estou evocando esse contexto porque tem algo dessa equalização fina, né? Até onde as coisas fizerem sentido. Então, até onde faz sentido a situação que a gente vive, as escolhas que a gente faz, os sonhos que a gente tem, né? Até onde faz sentido
Inclusive, né, uma das coisas que vou fechar minha fala, eu estou inspirada a falar também, né, contar histórias, mas eu acho muito curioso, assim, algumas informações que eu tenho visto nas notícias, duas delas me fisgaram muito. Uma é o número de divórcios que cresceu nesse lockdown, né, nesse tempo de quarentena, o que é um dado bastante triste, assim, pensar, mas, por um outro lado, eu acho que tem esse temperinho de coragem, esse temperinho de a gente se equalizar com outras sintonias, né? E tem um outro dado, talvez um pouco mais positivo, é que, apesar de um certo pessimismo no início, a área de venda de mudas, de floriculturas, aumentou por causa das pessoas querendo casas mais verdes, mais natureza, mais próximos. E não somos todos que conseguimos sair da cidade, né? Tem situações muito diferentes, né? Mas como que é incrível poder, a partir dessa mudinha, fazer nossa pequena microfloresta dentro de casa. Eu estou tocando nesses pontos todos, assim, para te perguntar também sobre agora, um ano depois, né? Você voltou para o Recife, queria te ouvir um pouco sobre isso e também entender até onde fizer sentido Montevidéu, onde fica esse horizonte, né? Esse horizonte se mudou, talvez vai mudar daqui a pouco, você falou que é muito mutante, mas agora, aqui agora, o que faz sentido? Então, eu dei um tempo, eu deveria estar em Minas agora, deveria estar aí. Mas a pandemia, ela se intensificou, eu disse, não, peraí, agora não faz mais sentido seguir, né, por causa da pandemia. Mas quando eu boto um destino, tem duas situações. Uma que a gente tem que ter um planejamento mínimo. Não pode ser jogado, não. Vamos descer o Brasil e vamos até Montevidéu, de lá eu vejo. Mas quando me perguntavam, vai durar quanto tempo? Eu disse, pode durar um mês, 30 dias eu voltar, missão cumprida. Pode durar um ano, dois, só tem data de ir. E eu estava me permitindo. Chega uma hora, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Carol em Boava, que é uma cicloviajante, sabe, que viajou. Teve uma hora que ela, eu não sei assim ao pé da letra a história, mas foi mais ou menos assim. Ela viu que já tinha dado, sabe? Então ela largou a bicicleta e continuou a viagem de mochila. Para ela já tinha pedalado o suficiente, eu não sei se ela estava nas ladeiras do Peru lá, enfim. Mas ela se permitiu. E assim, eu não queria ser escravo dependente de uma missão. Anderson vai viajar até Montevideo. Não, vou viajar. Enquanto é minha história, não é uma meta, não é um objetivo para o mundo. Ninguém vai me cobrar nas redes sociais. Você não disse que ir, não. Eu vou até onde fizer sentido. Eu espero, eu tenho muita esperança que a gente vai passar isso logo, pelo menos esse momento mais crítico, e devo voltar. Eu já estou planejando uma volta ao mundo de bicicleta. Planejando mesmo, assim, sabe? Fazendo contatos e tal. E até para ter um norte, porque tem um problema muito grande de muitas pessoas, sobretudo os profissionais liberais. Quem é concursado, quem é professor, quem não é sobre dinheiro, é sobre atividade, é sobre movimento. A gente está sem perspectiva agora. Se você não tiver para onde olhar, sabe? Se você não tiver um horizonte, você pira, sabe? Você tem que ter um projeto. Então, a viagem, para mim, ela é real, ela vai acontecer no pós-pandemia, mas funciona também como um projeto. Quando a gente decide viajar, a gente já está viajando. A viagem já começou. É isso que faz sentido para mim agora. Legal. Eu acho que a gente já está se encaminhando para finalizar a nossa conversa com você. Então, eu acho que a gente podia pedir para você, Anderson, falar alguma coisa para o público, né? O que é que você pode compartilhar de mais transformador em tudo isso que você vem vivendo e o que é que você internamente sente que você pode dar de conselho para essas pessoas que também às vezes estão tão quietas, angustiadas em casa, tão desconectadas do ser delas e que tomam você como inspiração. Queria que você compartilhasse algumas palavras finais assim que estimulassem as pessoas a acreditar, né, nesse ser interno que fica tão em silêncio que precisa desbravar novas experiências e novas possibilidades de autodescoberta com o mundo. Então, eu vou contar 3 historinhas bem rápidas, que são o seguinte. Em primeiro lugar, o Brasil é um lugar
muito, absurdamente lindo. A gente não conhece o Brasil e não vai conhecer pela internet. E eu vou explicar por quê. Quando a gente olha, vai pesquisar roteiros, todo trade turístico, ele faz a gente ir para os mesmos lugares, sabe? E eu estava fugindo de aglomeração, eu estava querendo isolamento. Ao lado de toda a praia, super movimentada, badalada dos turistas, tem uma tão linda quanto, ou mais bonita, ao lado, muito mais barata, com vila de pescadores, e o mar é o mesmo, a mesma cor da água. Então, eu me pautei nisso. Eu sempre escolhia lugares. Eu vou entrar nessa rua para ver o que é que dá. Uma rua antes da praia principal. E era lindo. E era barato. E dava para viver. E você convive com gente. Você não convive com um trade turístico, sabe? Então, assim, por exemplo, eu fui num lugar maravilhoso chamado Santuário Ecológico de Santa Teresa, que é um lugar que tem alguns poços, alguns lagos e água azul que parece Caribe. Isso fica no interior de Alagoas, a 46 quilômetros do litoral, e nem o povo alagoano conhece. Você pergunta, eles não sabem. Sabe? Eu conheci lá num camping, que eu conheci com um rapaz, ele só vai lá. Enfim, tem um Brasil lindo. Por exemplo, lá na Chapada Diamantina, eles não têm mapeado todas as cachoeiras. E muita coisa para se descobrir, a área gigante. Então, assim, a gente tem um Brasil muito lindo fora do trade. Vá conhecer. Viajar. Quem não puder viajar de bicicleta ou de moto, viaja de carro, viaja de ônibus. A gente tem mais acesso, a gente consegue parar para contemplar. Minha viagem é muito lenta em relação a outros ciclistas, porque eu paro muito para tirar foto. Então é isso, assim, eu não estou pensando no objetivo final, estou pensando no caminho. O caminho que é maravilhoso. Então, eu não curtia chegar. Eu curtia ver, sabe, conhecer e tal. Então é isso. Uma das coisas que tem muito Brasil para a gente conhecer. A outra coisa é a seguinte. Talvez é a principal delas. Sair desse ambiente das redes sociais como um ambiente beligerante. Tem muita coisa massa, eu adoro o Instagram e tal. E o Instagram, diferente do Facebook, a gente consegue selecionar mais o que a gente quer ver. Certo? Por exemplo, eu vou viajar para Alagoas, eu sigo tudo de Alagoas. Depois eu paro de seguir. Aí eu vou fazer uma pesquisa sobre consumo, sigo tudo. E você tem essa liberdade. Então, quando a gente está nessa bolha que briga o tempo inteiro, o Twitter é uma fábrica de depressão, assim. Sabe? As pessoas vão repetindo as mesmas coisas. Esses últimos dias agora, com as notícias, tá? Você vai entrando em parafuso. Mas, assim, eu vou trazer só não vou nem tomar tanto tempo. Mas teve um caso que foi o seguinte. Eu estava em Japaratinga e estava pedalando atrás de um camping, chamado Camping do Bacurau. Enfim, aí tinham 2 motorhomes parados. Motorhome, sabe? Vamos lá falar. Eu fui lá, encostei, perguntei onde era o camping. Eram 2 casais, 2 motorhomes, 2 casais gaúchos. Super gente boa. E eles disseram, não, que camping? Ah, fica aqui com a gente. A gente tem tomada, tem água. Eu botei minha barraca de lado de motorhomes. E depois eu vi que eles pensam totalmente diferente do que eu acredito em relação à política. Aí eu fiquei assim, isso foi um divisor de águas para mim. Foi no começo da viagem também. Eu disse, e agora? Mas eu vivi com eles. E era só a visão política de uma pessoa que eles nem entendiam tanto, só reproduziam discursos. Mas na vida real eles eram amorosos, me acolheram, sabe? Me chamaram, batiam na barraca, antes tem café, sabe? Eles cuidaram de mim de uma forma. E a gente tem um hábito de separar, tipo, você não é do meu time, você tá lá e eu tô aqui, sabe? E, por exemplo, vou dar outro exemplo puxando disso, mas eu vou voltar. É porque, vamos lá, o conceito de esquerdo macho, e o pessoal criou tudo isso, sabe o que é? Eu chego na internet, qualquer pessoa chega e diz o que quer. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou vermelho, eu sou antiproibicionista, eu sou isso. Ele só falou, são palavras da boca para fora. A vida real que você faz, essas pessoas falar. Eu podia descartar e não ter feito essas amizades. A gente fez uma amizade linda, a gente se cuidou, falou sobre as estradas, falou sobre, sabe? Eles estavam fazendo o caminho inverso, estavam subindo, estavam descendo. Então, eu me permiti ser amigo deles, sabe? E foi muito rico. E hoje, às vezes as pessoas só reproduzem e não são os valores dela, seja de direita, de esquerda, progressistas ou não, sabe? Então, assim, isso só soma com essa questão que eu falo, dessa bolha de internet que a gente briga o tempo inteiro, sabe?
faz um pouquinho. Viajar foi muito bom para eu parar de brigar. As pessoas são boas. Aí você pega aquele exemplo do rapaz que me deu o bolo, sabe, o Flávio lá, das crianças. E esses foram 2 exemplos, 3, né? Teve vários exemplos de solidariedade, sabe? E só mais uma coisa que, engraçado, quando Maria perguntou o Uruguai, a turma já vê a bicicleta cheia de coisa. Quando a turma pergunta, tá indo para onde? Ela vem de Recife, ela vem para onde? É para o Uruguai. Quando você fala do destino final, as portas se abrem. Tipo, você senta aqui, eu passei um tempo, Maurício, sem pagar por comida. As pessoas queriam me ouvir e falar, não, senta aqui, como assim tu tá vindo de Recife? Sabe? Então, assim, as pessoas são boas, as pessoas não são ruins, o Brasil é bonito e as pessoas são boas, é isso que eu tenho para falar para vocês. Ai, essa conversa não pode acabar. Essa é a sensação, assim, é incrível que do início ao fim, uma coisa que dá para reparar é o brilho no olho. E uma coisa que você repetiu várias vezes, no começo da viagem. E eu sei que para você, na sua história, na sua memória, é no início da viagem, mas a sensação que eu tenho é que a viagem só está começando o tempo todo, sabe? A cada encontro, a cada conversa, a viagem está para começar ou está no início. Então, isso é maravilhoso, assim, queria te agradecer pela generosidade do seu relato. Se contação de histórias é uma profissão ou não, eu sei que é, tenho muitos amigos contadores de história, você é um deles, mais um contador de história profissional, né? Essas profissões ancestrais que a gente precisa resgatar com muita, muita urgência, né? E queria te agradecer imensamente pela sua disposição, generosidade, inspiração, coragem e simplicidade também, né? É isso, não se trata de coisas maiores do que só o sonho, né? Um sonho, é isso. Então, Eu muito, fico muito super obrigada. feliz. Assim. Eu adoro isso que eu estou fazendo. E é uma coisa nova, assim, porque eu era um cara tímido, sou um cara tímido, e me descobri nesse lugar agora de falar e de contar. E é muito rico, é muito maravilhoso, essas trocas. Né? Eu que agradeço. Anderson, também quero te agradecer também Maria Eugênia que está aqui com a gente. E quero te comunicar e comunicar também a Maria Eugênia que dentro do programa Jornada, nesse ano, 2021, a gente escolheu como o ano que nós queremos criar uma rotas de bicicleta saindo de dentro do Parque das Dunas para a cidade. Né? Um dos objetivos é fazer um grande evento, convidando toda a população de Natal, bicicleteiros, para dar a volta em toda a unidade de conservação que está dentro da cidade, para que as pessoas percebam a dimensão gigantesca e a importância dessa unidade de conservação para dentro da cidade, dentro do espaço urbano. Então, quero te convidar que, se você, por acaso, mudar a sua rota e não descer para o Uruguai e quiser subir para a Venezuela, que passe aqui por Natal durante esse ano e participe conosco dessa volta ao Parque das Dunas. E aí, quem sabe aqui você conta a sua história presencialmente para vários bicicleteiros aqui de Natal. Opa, eu vou adorar. E, assim, para mim não tem nada certo. Esse lance que eu não falei do rito, eu me permito mudar. Se der vontade de ir para lá, eu já estou empolgado para subir para aí. Venha, vai ser muito bem-vindo. Maravilha. Estamos juntos, Maria, Anderson, bom caminho para cada um de vocês e a gente vai se encontrando nessas veredas todas da vida. Um abraço para todo mundo, gente.